Aleluias. Glória a Deus. Saúdos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Glória a Deus. Quero saudar os irmãos da live com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, nossos irmãos ali da igreja de São Paulo, nosso pastor Fernandinho, pastor Rafael, todos os membros da igreja, os irmãos da Varzinha e todos vocês que nos acompanham, que nós venhamos em nome de Jesus mergulhar na palavra de Deus nesta noite. Peço que a amada igreja, em nome de Jesus, abram vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 2. Já de início da palavra, o Senhor já falara comigo desde o começo do culto, confirmando na boca dos seus profetas e também nos louvores. Deus quer adoração, Deus quer temor, Deus quer vigilância, mas Deus quer que o Senhor Jesus Cristo seja venerado em nossas vidas. Que nós venhamos venerar ao nosso Senhor e Salvador. Foi falado aqui também de, aleluia, de ressurreição, mas também foi falado de nascimento. Glória a Deus. Quero também dar um breve testemunho aqui de fé para os irmãos. A vida do cristão não é fácil. Eu sabia, eu tinha certeza que eu ia pregar, né? Eu estava já com isso no meu coração, porque eu já sabia que todo aquele contrato nosso, fiel, mas a senhora não tinha me falado nada, mas mesmo assim eu estava na preparação. Depois que eu entreguei os caruru, me deu uma dor de cabeça agora de tarde. Só que a gente já sabe o que é isso. A gente sabe que o levante do inimigo, teve um momento que eu até pensei em ligar para não vir mais para o culto agora de noite. Mas eu falei, Deus sirva um Deus todo-poderoso que pode tudo em todos. E ali eu me deitei na cama, deixei minha Bíblia aberta, deixei meu rabisco da terra aqui, que vocês já conhecem. Aí fiz um ato profético comigo mesmo. Falei, Senhor, eu nunca duvidei de sua autoridade na minha vida. E nem nunca vou duvidar. Eu vou colocar minha mão, vou orar, vou fechar meus olhos e a dor de cabeça vai embora na mesma hora. Pronto. Assim eu fiz. Tomei minha esposa me deu um Dorflex, passou mais de 15 minutos, não fez efeito nenhum. E geralmente 10 minutos faz um efeito em mim, não fez. Falei, vou ficar até 5:30 da tarde com dor de cabeça, não é possível. Coloquei a mão na cabeça, orei, expulsei. Isso eu rejeito na minha vida, porque isso não vai me impedir de ir para a igreja hoje. Adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Posso lhe garantir, 2 minutos depois eu não estava sentindo mais nada. Aleluia! Glórias ao Altíssimo. Aí eu fiquei dando risada sozinho. Falei, meu Deus. E muitos nos dias de hoje duvidam desse poder. Muitos estão aí, colocando a sua, aleluia, suas opiniões, seus favorecimentos, colocando suas confianças no homem terreno. Enquanto nós sabemos que o véu se rasgou, o menino nasceu, o menino que virou homem teve o seu ministério, o menino que virou homem e operou milagres, maravilhas e prodígios no meio do povo. Ele curou lá atrás, curou ontem, cura hoje e vai continuar curando aqueles que buscam e invocam o teu santo nome. Aleluias, a esse nome seja dado toda a honra, glória e louvor. Esse nome é o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluias. Vamos falar hoje assim de um homem que a gente não se vê muito pregar, mas a gente vê mais quando vai apresentar uma criança na igreja. Já é um texto fixo para isso, para apresentar a apresentação no templo, as pombinhas ou as rolinhas, e depois disso Simeão entra em cena. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre quem aí? Verso seguinte. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto quem, igreja? Meu Jesus da glória. E pelo Espírito foi ao templo e
Quando os pais trouxeram-lhe o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, aleluias, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Eu creio, Jesus. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que se diziam dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que este é posto para a queda e para a elevação de muitos, e em Israel, e para sinal que é contraditado. Só até aí. Aleluias. Glória a Deus. Peço que todos os meus amados irmãos prestem bem atenção. Prometo que vou ser breve. Aleluia. Simeão. É bem simples, objetivo, e nós sabemos que hoje no meio evangélico, no meio até das pessoas que não servem a Deus, as pessoas colocarem nome nos seus filhos, ou cada um de nós tem aquela admiração por um personagem da Bíblia, sim ou não? Todos nós temos alguém ali que a gente se apega nas Escrituras Sagradas e a gente gosta de ler sobre aquela pessoa, de examinar a sua vida, e assim aquilo traz refrigério, traz amadurecimento para cada um de nós. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Quantos aqui não conhecem e admiram a história do rei Davi? Quantos aqui não admiram e gostam da vida de Moisés? Quantos aqui não têm admiração pela grande transformação que Deus fez mediante a vida de Raabe, uma prostituta que abrigou 2 espias, deu fuga a eles, e a casa dela recebeu libertação e proteção da parte de Deus. Isso nos traz, meus irmãos, regozijo em nossas vidas. Quem não conhece a história de Gibeão? Aleluia! Quem não conhece a história de Noé? Então são inúmeros os personagens bíblicos que cada um de nós mergulha na palavra e acha ali dentro da palavra de Deus consolação para nossas almas. Acha dentro da palavra de Deus um consolo, um renovo, uma palavra que nos ilumina a continuar e a perseverar no caminho de Deus. Porque é muito fácil as pessoas lerem tantos livros, mas aquilo traz alguma exaltação para a sua vida, traz ânimo. São histórias. Mas a Bíblia não é uma história. A Bíblia nada mais é que a palavra de Deus se cumprindo na minha e na sua vida. Aleluias. E nesta passagem de hoje, Simeão, Lucas capítulo 2, doutor Lucas escreve sobre este homem que também na escritura vem seguido de uma mulher muito idosa, a profetisa Ana. Mas vamos nos ater no momento a Simeão. A Bíblia não diz de que tribo ou se ele pertencia a alguma tribo. Mas a Bíblia vai dizer aqui que existia um homem em Israel, em Jerusalém, cujo nome era Simeão, homem justo, piedoso, aleluia, e que esperava a consolação de Israel. Então, já para começar, eu quero falar aqui primeiramente das qualidades desse grande homem de Deus, que é pouco falado na Bíblia. Um homem justo. Aos olhos de Deus, o que é justiça? O que é ser justo? Aleluias.
andar corretamente, pagar suas contas em dias, não pescar na escola quando é prova, não burlar a lei, não ultrapassar o sinal vermelho, não difamar com a língua seu irmão, não fazer acepção de pessoas, ser correto nos seus negócios, ser direito dentro da igreja e também fora dela. Isso é uma das coisas que um justo que vive na presença de Deus tem que exercer em sua vida. E a Bíblia vai dizer que Simeão era um homem justo e depois piedoso. O que é um homem piedoso? Aí eu fiz um estudo sobre piedade e a parte mais gratificante que eu achei da piedade é uma pessoa que se consolida com a dor de outra pessoa. É um ser humano que ele pode até estar passando mal, ele pode estar passando por perrengues, mas ele vê o seu irmão do lado numa situação difícil e ele se compadece daquela situação. Ao contrário de muito na Bíblia, quando aquela mulher adúltera foi pega em adultério, o conselho pegou ela e levou a Jesus e colocou ela ali no centro, para que naquele momento fizessem o uso da lei. E o uso da lei naquele tempo era apedrejar aquela mulher segundo a lei de Moisés. Mas, aleluias, Jesus estava ali escrevendo ao chão e Jesus não acusou ela de nada. Jesus dispensou sobre ela o seu perdão e Jesus naquele momento agiu com justiça. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Como já foi explicado aqui, aqueles que olharam e fizeram uma análise dentro de si, e se olharam e viram o seu pecado, o tamanho do seu pecado, foram os primeiros a saltar a pedra e a sair daquele lugar. Aleluias. Então, Simeão, justo, aleluias, louvado seja Deus, e piedoso na presença de Deus. A oração, o pedido de Simeão vem acompanhado de uma grande esperança, que é o que está faltando nos dias atuais de hoje. Simeão era justo, Simeão era piedoso e esperava a consolação de Israel. Simeão, vou traduzir no português para você entender. Simeão naquele momento via o sofrimento do povo de Israel. Simeão via que aqueles que são fiéis a Deus estavam sofrendo com aquele governo. E Simeão não aceitava aquilo em hipótese nenhuma. Mas Simeão tinha uma esperança dentro dele que ele tinha certeza. Como assim, diácono Jordano? Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo era sobre ele. Aleluias. O Espírito Santo é sobre mim e você. Louvado seja Deus. Nós temos que ter certeza disso. E aquele homem recebeu uma promessa de Deus, levada pelo próprio Espírito Santo, que ele não fecharia as suas pálpebras antes de ver o Cristo de Deus enviado à terra dos viventes. Aleluias! Glória a Deus! E aquele homem perseverava em oração no templo. Aquele homem não deixava a sua fé desfalecer. Aquele homem não tirava a confiança dele, que ele tinha em Deus, de saber, um dia vai se cumprir, porque Deus que me fez a promessa, ele tinha convicção dentro dele. Quando Deus promete, Deus cumpre, irmão. Aquilo que Deus te prometeu, Deus vai cumprir, mas é necessário ser justo. Aleluia! É necessário ser piedoso, irmãos. É necessário ter esperança no Messias. É necessário ter esperança que Deus
há de arrebatar a sua igreja. A Bíblia nos diz que ele esperava. E aí eu quero traduzir. Existe a esperança humana e existe a esperança espiritual. Isso serve para mim e serve para tu também. Não é só para tu, serve para mim. Serve para todos nós que estamos aqui. A esperança humana, muitas das vezes, nos últimos dias que nós temos enxergado é que o patrão aumente seu salário, que você consiga um dinheiro extra para rebocar a parede da casa. A nossa esperança é que a gente, com o nosso almoço, a gente acabe de construir o nosso telhado. Em nome de Jesus eu profetizo a bênção. Mas Simeão tinha uma esperança diferente da minha e da sua. Aleluia! Simeão almejava ver o Cristo ressurreto que viria à terra dos viventes, nos salvar, dar a sua vida por cada um de nós. Simeão tinha uma convicção e uma promessa de Deus. Simeão gritava, acredito eu, conjectura minha: Deus, eu não quero morrer antes de ver o Cristo do Senhor nesta terra. Aleluias! Meu Deus dos céus! Simeão, nesta palavra, nos ensina. Muitas das vezes nós, irmãos, como igreja do Senhor, estamos preocupados com muitas coisas aqui da terra e estamos nos esquecendo de ter esperança com as coisas dos céus. Muitas das vezes a gente está querendo conseguir coisas materiais, coisas palpáveis à palma da mão. Mas este homem sábio e inteligente da parte do Senhor Jesus, que a Bíblia aberta aqui está dizendo, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E quem é cheio do Espírito Santo pensa no espiritual e não no material. Ele almejava: Senhor, eu vivi a minha vida toda prestando serviço ao Senhor no templo, mas eu não aceito morrer sem ver a promessa do Senhor se cumprir na minha vida. Aleluias! Isso é fé, irmão. Isso é confiança que Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos. Oh, aleluias! E este homem, nestes dias, me inspirou muito, que eu leio essa passagem com frequência. E na quarta-feira, eu falei isso até com a missionária Mônica, Deus tomou a pastora Aurelina aqui, a pastora falou um dos versículos, eu lhe disse, não foi? Quando eu cheguei na igreja na quarta, quando o pastor Emílio pregou, quando eu dobrei meu joelho ali, o versículo que Deus me deu foi esse: agora, Pai, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram. E aí Deus tomou a pastora aqui no púlpito quando acabou a pregação, e ela, falando em mistério com Deus, falou também no português que podia despedir ela porque não precisava ver mais nada. E eu, meu Deus, o que é isso, Jesus? Simeão tinha algo forte dentro do seu coração. Eu quero que você venha a pensar e analisar junto comigo. Simeão tinha as mesmas paixões, os mesmos desejos que nós, como seres humanos, temos nessa terra. Só que a questão de Simeão, naquela época, o contexto era outro. As dificuldades, para mim, eu acho e tenho certeza, eram maiores do que hoje. Hoje as coisas estão mais fáceis do que antigamente. Hoje você tem uma cama bem confortável para dormir. Hoje sua casa tem um telhado muito bom. Hoje você tem... Eu me arrisco a dizer que eu acredito que tem gente aqui que faz mais de 3 refeições no dia. Eu me arrisco a dizer. Porque eu sirvo a um Deus todo-poderoso e você também. Você não faz só 3 no dia não, faz mais um pouquinho.
porque Deus provê o alimento nas vossas mesas. Mas, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com Israel sofrendo naquela época, Simeão não deixava de acreditar que os olhos dele iam contemplar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias! E isso, irmãos, tem que nos trazer inspiração, porque hoje vemos também, no contexto dessa palavra, o que tem de pessoas dizendo que são cheias do Espírito Santo, mas as suas próprias obras diz tudo. O que tem, infelizmente, de igrejas que diz que a presença de Deus está lá e o Espírito Santo está fazendo e acontecendo. Aí eu posso afirmar, dentro dessa palavra, a Bíblia vai dizer aqui que Simeão, Maria e José estavam levando, passaram o tempo. O menino foi circuncidado. Maria e seu esposo ficaram ali na preparação, para passar os dias, a purificação. E depois, como diz a lei de Moisés, o menino tinha que ser levado ao templo para ser apresentado a Deus. Então podemos ver o seguinte: tudo na presença de Deus tem uma preparação. Não é nada feito aleatório. E o que nós vemos hoje, infelizmente, em alguns lugares é baderna. E ficam dizendo que é o Espírito Santo de Deus, não é Espírito Santo coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que testificava na vida desse homem, testifica na minha e na sua vida. Aleluias! O mesmo Espírito Santo, preste bem atenção nisso. José e Maria adentram ao templo para levar Jesus para ser apresentado. A Bíblia não vai nos dizer aqui onde Simeão estava. Conjectura nossa, vamos supor que Simeão estava na sua própria casa. Mas quem tem conexão com Deus, quem busca a presença de Deus, quem busca a sua vida está no altar. Simeão, onde quer que ele estava, a Bíblia não está dizendo, mas a Bíblia vai dizer que o Espírito o guiou para o templo. Você pode entender isso? Jesus estava adentrando o templo como um recém-nascido para ser apresentado. E o servo de Deus que estava na presença, se purificando, se guardando, santificando sua vida, orando, jejuando e o melhor, prestando um serviço a Deus. O Espírito Santo vai lá e avisa a ele, vá ao templo. E ele, aonde ele estava, ele levanta e vai. Sabe por que ele vai? Porque quem ouve a voz do Espírito Santo não se engana, irmão. Quem ouve, quem tem a audição apurada e sabe que é Deus falando, não se perturba com nada. Quem tem o Espírito Santo tem o direito de testificar o que é de Deus e o que não é. E aquele homem estava na presença de Deus, o Espírito Santo fala a ele, vá ao templo, e ele obedece à voz de Deus, levanta e vai. Aleluias! Você pode entender que quando eu e você, firmes no jejum, firme na oração, e isso vale para todos nós, firme na unidade, de mãos dadas um para com o outro, porque Deus não trabalha com divisão nem dissensão dentro da sua casa. Naquele tempo de Simeão existia ele e tinha outra mulher de Deus chamada Ana. No mesmo texto de Lucas 2 vai dizer que a mulher vivia dia e noite no templo, jejuando, consagrando, orando e usando a vida dela para abençoar outras vidas ali dentro, sendo usada por Deus. Uma mulher de 84 anos. Isso traz uma reflexão para mim e para você nesta noite.
que muitas das vezes a gente está fadigado e cansado para umas coisas, para outras não. Aleluias. Eu gosto desse silêncio da igreja. Aleluia. Muitas das vezes a gente tem disposições para outros tipos de coisa, outros lazeres. A Bíblia está me dizendo que Simeão vivia no templo, andava no templo. Ana, da mesma forma. Quanto mais você se doa, quanto mais eu me dou, mais é garantida a bênção do Senhor na minha e na sua vida. A gente muitas das vezes tem que parar mais de pedir e a gente tem que dar. Vem cá, irmão, é dinheiro que tu está pedindo? Não, não é dinheiro, pode ficar despreocupado. Porque o Deus que eu sirvo é rico, dono do ouro e da prata. Mas muitas das vezes Deus quer uma devoção maior, minha e sua. Muitas das vezes Deus quer mais afinco de mim e de você na obra dele. Porque eu vou continuar batendo na tecla e cobrando a mim mesmo. O que eu faço é muito pouco. Eu tenho que fazer mais. Eu tenho que muitas das vezes largar as minhas desculpas e buscar mais a Deus. E o buscar não é só estar em casa orando, jejuando, não. É na correria do dia a dia também. É na igreja. Porque Simeão, o Espírito o levou ao templo. A Bíblia não está dizendo que o Espírito Santo levou Simeão para o cinema. A Bíblia não está dizendo que levou Simeão para a pizzaria. A Bíblia não está dizendo que levou para o shopping bar em Salvador. Não. A Bíblia Sagrada está dizendo que Simeão foi levado pelo Espírito Santo ao templo. Aleluias. Louvado seja Deus. Quer inteligência, sabedoria da parte de Deus? Venha para o templo. No templo a gente aprende muita coisa boa da parte do Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes eu não posso deixar isso passar, longe de mim levar isso para casa. Eu fico chateado, eu particularmente, quando eu vejo os ministros aqui na frente se esgoelando, forçando, falando: irmão, venha para o ensino, irmão, venha para o culto, irmão, não sei o que, irmão, ajude. E a gente vê nos rostos, muitas das vezes, aquela insatisfação. Irmãos, a gente muitas das vezes pode brincar com tudo, mas a gente não pode brincar com o Espírito Santo de Deus que habita em nós, não. Deus sabe de todas as nossas limitações. Deus sabe. Eu e você não precisa falar pastora, falar o presbítero, ou até falar o irmão. O próprio Deus sabe da minha e da sua limitação. Mas o mesmo Deus que sabe a minha limitação e a sua, Ele também sabe a força que eu e você tem na presença dEle. Quem é forte aqui, levante a mão na presença de Deus. Aleluias. Nós temos, aleluias, que melhorar o nosso servir a Deus, a nossa comunhão com Deus, o nosso buscar. O Espírito Santo que está em nós leva este homem, porque preste bem atenção, irmãos. Eu quero em nome de Jesus profetizar que você é escolhido de Deus. Aleluias, você e eu, a gente não é qualquer um, não. Bote isso na sua cabeça. Eu não sou maior que você e você não é maior que eu, não. Na vista do Senhor Jesus, todos nós somos iguais. Aleluias. A mesma obra que Deus operou na vida de Simeão, Ele pode e vai operar na minha e na sua vida. Simeão, justo, temente, piedoso e esperando. Nós também podemos fazer o mesmo. A gente tem que largar de ficar se preocupando só com as coisas da terra.
Esse homem cheio do Espírito Santo estava buscando as coisas dos céus, não da terra. A insatisfação desse homem era com o que estava acontecendo na terra com os servos de Deus. E ele não queria que isso acontecesse. Ele queria trazer alívio. Isso nos mostra que ele não tinha acepção. Isso nos mostra que ele não fazia indiferença com ninguém. Porque ele buscava a consolação de todo Israel. Jesus me dá prova disso? Dá. O livro de Mateus vai dizer que o prazer de Jesus era sentar à mesa com os pecadores e publicanos e falar do reino dos céus para que eles se arrependessem dos seus pecados. O que muitas das vezes está faltando em nós como igreja. Nós temos que falar mais de Jesus, falar menos de nós e falar mais do reino de Deus às pessoas. O céu está preparado, irmão. A Nova Jerusalém nos espera. Mas não queira subir sozinho não, irmão. O céu está aberto aí à exposição. O véu se rasgou para toda a humanidade. Sabemos que nem todos aceitarão. Mas esse homem temente a Deus nos dá uma visão de que podemos, cada um de nós juntos, ir longe, e longe demais. Não é parar só nisso aqui não. Nós, cada um de nós, se cada um de nós, por ano, isso que eu vou falar, você pode até achar um absurdo, mas eu vou falar. Se cada um de nós que está sentado aqui, e eu vou pegar de 15 anos para frente, vou deixar os menorzinhos fora disso por enquanto. Se eu e você ganhar uma alma para Jesus, para que esta alma esteja dentro do templo, essas cadeiras aqui não estavam vazias. Ou tinha cadeira até a frente do púlpito aqui, porque ia faltar cadeira. A obra de Deus na vida de Simeão nada mais é que ver a aflição do seu próximo. Ver o que o próximo estava passando, o que o povo estava passando. E muitas das vezes nós fazemos vista grossa. O pobre está lá morrendo de fome, a gente pode dar 1 quilo de feijão e a gente não dá. E tu não venha para cá me dizer que tu dá toda hora não, senão tu vai estar mentindo. O pobre está na sinaleira pedindo dinheiro ali, não é toda hora que tu dá não, e nem eu também. De vez em quando eu dou. Mas na hora eu digo que é vício. Mas é o pobre. Se ele vai fumar uma droga lá, é problema dele. Tem um que fica na sinaleira da Praça Kennedy aqui, alguns já viram. Um domingo, se outro não, eu dou uma moeda de R$1 a ele. E ele olha para mim mesmo assim. A gente pensa que eles são doidos. A gente que pensa. Doido coisa nenhuma. Senão ele jogava o dinheiro no chão. Mas quando eu dou uma moedinha de R$1 a ele, ele bota a cabeça dentro do vidro do carro e fala assim: Deus te abençoe. Eu amém, Deus te abençoe também. E aí nessas horas eu me lembro que cada má ação que eu e você pratica na presença de Deus, e graças a Deus que hoje não é culto de Santa Ceia. A Bíblia vai dizer que a gente come o pão simbolizando o corpo de Jesus. E também a gente bebe o vinho que simboliza o seu sangue, a nova aliança. E aí cada má ação que eu e você comete na presença do Espírito Santo de Deus, parece que a gente não tem um pedaço de Jesus na gente não. Sim ou não? Se você não comete, você pode levantar a mão, porque eu cometo. Quando a gente não faz aquilo que agrada a Deus, é como se a gente estivesse negando a fé. É como se a gente não confiasse. É como se a nossa esperança tivesse acabado. Estacionado. Muitos hoje, pela falta, a esperança está em baixa, não faz mais nada na igreja. Muitos hoje, com a esperança miudinha, não louvam mais, não pregam mais, não lavam o banheiro da igreja mais, não passam o pano na igreja mais, e
não veio nem no culto assistir o culto. Mas Simeão está me mostrando, está te mostrando, aleluias, que nossa esperança no Cristo ressurreto tem que se manter acesa até o arrebatamento dessa igreja. Esse homem está nos mostrando, esse homem fala ao meu coração e creio que fala ao seu coração. Temos que melhorar as nossas ações. Temos que ser deixados, ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. Porque muitas das vezes queremos fazer a coisa do nosso jeito e não funciona assim. Já pensou? Simeão vai ao templo, aí Simeão fica lá sentado e não sai, não vai para lugar nenhum. Simeão teve uma grande tarefa. Simeão recebeu grande honra, nada mais, nada menos que apresentar o Messias enviado de Deus no templo de Jerusalém. E muitas das vezes, irmãos, Deus tem nos honrado muito, não é pouco não. Só de eu e você estamos aqui hoje, nesta noite, com vida e saúde, isso é honra da parte de Deus para mim e para a sua vida. Só de nós estarmos aqui hoje bem vestidos é honra de Deus. Só de eu e você ter o nosso emprego e o nosso alimento dentro de casa é honra de Deus. Só por seu filho ter vida e saúde é honra de Deus. Aleluias! Só de eu e você ter uma igreja que tem Deus para congregar é honra de Deus na minha e na sua vida. E muitas das vezes a gente menospreza isso com as nossas atitudes, com as nossas ações. O Espírito Santo nos guia, ele nos diz uma coisa, a gente quer fazer outra, porque ou a gente está na carne ou a gente não obedece. Mas quem tem o Espírito Santo verdadeiramente não se atrapalha com as coisas dessa vida, não. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluias. Meu Deus, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ai, Jesus. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. E quando chegou, os pais trouxeram-lhe o menino Jesus para lhe fazer o que era de costume da lei. E Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora pode despedir-me em paz, pois o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Aleluias. Irmãos, hoje eu quero lhe convidar a trazer dentro de você, dentro de mim, que assim, eu acredito que minha mulher já percebeu isso em mim. E eu vou fazer o máximo para não chorar, que eu gosto de chorar um pouquinho. Mas isso é de mim mesmo. Isso está entranhado dentro de mim desde a minha conversão. O único culto da igreja que eu ainda não estou podendo vir é o de sexta-feira. Mas minha líder espiritual sabe o porquê. Mas eu quero lhe levar a entender hoje o quanto meu coração queima e almeja na quarta, no domingo para vir para a igreja. Quanto isso queima dentro de mim, eu fico contando as horas. Independente de onde eu esteja, se eu estiver pedalando, se eu estiver na corrida, se eu estiver em casa, se eu estiver... Hoje é dia de eu ir louvar a Deus no templo. E trazendo em trocadilhos, eu fico imaginando Simeão. Quantos anos esse homem estava no templo louvando a Deus, adorando a Deus, esperando com toda a paciência, porque a recompensa do trabalho dele viria. Como também eu creio que aqueles que estão aqui dentro, que trabalham, que
que se gastam, que se deixam gastar. E assim, vou deixar você bem explicado. Mesmo que você faça ali um pouquinho, mas você ainda faz, tenha certeza que o seu trabalho vai ser recompensado por Deus. Aleluias. Você que faz muito, que eu sei que tem muitos aqui que fazem muito. Deus tem recompensa para a sua vida, meus irmãos. Hoje eu me regozijei pelo caruru da igreja. Isso aqui vai entrar dentro da palavra também, porque é obra, porque é afinco, porque é amor. E eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, um áudio de uma pessoa, de um amigo meu que comprou o caruru, e todos que eu vendi os bilhetes, eu mandei um áudio perguntando como foi, no que a gente precisa melhorar e se estava gostoso. Rapaz, eu recebi o áudio de uma pessoa que não é cristão, não tem religião nenhuma. E a pessoa falou: olha, estava muito gostoso, caprichado, eu lambi os meus dedos e eu peço que você agradeça a todas as pessoas envolvidas, que estava maravilhoso. Aleluias! O seu trabalho no templo não será em vão. Aleluias! E eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu tenho uma prima de segundo grau que é missionária de uma igreja. E a gente foi levar quentinha e ela mandou um áudio para Michele dizendo: rapaz, que o Senhor Jesus abençoe as mãos de fada que fez esse alimento. Tudo no ponto, nem mais nem menos. E eu olhei para o céu e falei: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque é de fé em fé, é de eu e você de mão dada, que a igreja continua perseverando aqui na terra. Aleluias! Não se resume tudo que está sendo feito aqui a uma única pessoa. Entenda que a pessoa da pastora precisa de mim e de você. O pastor Zé Bispo precisa de mim e de você. O presbítero Sandro, a diaconisa Renata, todos. Olhe para o seu irmão aí e diga: eu preciso de você. Aleluia! A igreja de Cristo é unidade, irmãos. E é assim que a igreja persevera. É assim que os milagres de Deus acontecem. É assim que a promessa que Deus me fez e que Deus te fez acontece na sua vida. Quando eu estou em concordância com o Espírito Santo de Deus. Quando eu me entrego a Ele de verdade, digo: eu não sou nada a não ser caco e telha e caco por cima de caco e barro na mão do oleiro. Faça de mim, Senhor, aquilo que aprove aos teus olhos. E é lindo quando eu e você se deixa ser moldado pelo oleiro. Eu vejo Simeão nisso. Eu vejo Simeão lá dando lugar ao Espírito Santo trabalhar na vida dele. Com dificuldades, com tudo que ele passava. Viu uma mulher que se casou com 7 anos de casado, o marido morreu. E dali em diante, conjectura minha, ela tinha uns 30 anos quando o marido morreu. 84 anos. No tempo desse templo, em Jerusalém, existiam-se uns cômodos. Eu fui ler a história. E acredito eu que a profetisa Ana morava lá, não precisava nem ir para casa mais. Porque a vontade do coração dela era adorar, jejuar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Essa tem que ser a minha e a sua vontade. Esse tem que ser o meu e o seu afinco. É a gente, olha, eu quero trabalhar para o Senhor. Como é que você trabalha? Vida no altar. Qual é o segundo? Salvação de almas. Jesus veio para curar, para salvar, para libertar. Jesus não veio para ficar jogando conversa fora. E nós, quando éramos do outro lado, a gente tinha tempo para isso aí. Mas agora que a gente é do lado de cá,
do lado de Jesus, do melhor lado que nós escolhemos para viver a nossa vida e o resto da nossa vida. Aí a gente tem que ser imitadores de Cristo, fazer as obras que Cristo realizou. Nem mais nem menos, façamos a obra. Nos venhamos doar a obra de Deus aqui nessa igreja. Venhamos nos perdoar uns aos outros. Venhamos abraçar e olhar um no olho do outro sem indiferença alguma, sem achar que eu sou melhor, que você é melhor. Pois somos todos iguais na presença de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vós. Que o Senhor Jesus fortaleça a cada um de vocês tremendamente, irmãos. Essa é a minha oração de hoje. Que a nossa esperança, e a esperança dessa igreja, que eu tenho certeza que é essa, a nossa maior esperança é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a nossa esperança, que um dia estaremos no céu de glória juntamente com Ele. Que nós venhamos ser sábios como Simeão e pedir, termos a ousadia de pedir. Eu quero fazer o pedido de Simeão na minha vida. Qual é o pedido de Simeão? Eu quero pegar o Cristo aqui nas minhas mãos e abraçar Ele e ter Ele comigo. Ter o Cristo ressurreto de Deus comigo. Que foi o que aconteceu. Antes dele morrer, ele segurou, ele pegou nas mãos, ele levantou, ele esteve e ele abençoou. E depois o Senhor teve total liberdade de despedir ele. Que nenhum de nós que está aqui nesta noite venhamos nos despedir dessa terra sem ter Cristo na nossa vida. Cristo é o mais importante na minha e na sua vida. Saiba disso. Amém? Tem alguém nesta noite que porventura está afastado do Evangelho pelas dificuldades e deseja nesta noite renovar a aliança com o Senhor Jesus, ou aquele que ainda não fez uma aliança com o Senhor, que quer sentir o desejo no coração nesta noite de fazer uma aliança para ser servo de Deus, se coloque de pé em nome de Jesus. Tem alguém para Jesus nesta noite que quer renovar a aliança ou quer servir a Deus? Tem alguém? Não vou me demorar. Se Deus tocou em seu coração, renove, irmãos. Os dias são maus, os dias são tenebrosos, mas quem está em Cristo, nova criatura é. Tem alguém que quer renovar a sua aliança ou aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de vossa vida? Se não tem, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade, louvando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Amém, igreja. Deus continue abençoando a vida do diácono Jordano. Queridos, naquela quarta-feira, quando o Senhor falava com o Senhor em outro idioma, não o nosso, mas o do céu, e eu falava com Deus, depois eu trouxe a tradução para os irmãos do que eu estava falando com o Senhor, é que durante todo esse tempo temos orado a Deus, pedindo ao Senhor que a Nova Jerusalém volte às suas origens, como ela foi iniciada, como começou. Para nós que estamos nesse ministério desde a fundação, nós sabemos quais são as origens dessa igreja. E durante os anos, a gente tinha perdido um pouco dessa essência. E quando eu falava com o Senhor, no meu espírito, no meu coração, eu falava isso com Deus, porque tem sido a minha grande luta, a minha grande dificuldade, minha grande preocupação, e digo até angústia em minha alma, em ver essa igreja voltar às suas origens. E já temos sinais dessa mudança, para a glória do Senhor Deus. Porque no que Deus tem falado conosco ao longo desses dias, já tem muito tempo, mas de alguns dias para cá, Deus, o próprio Deus, tem se revelado desta maneira como antes. Temos visto a essência do amor de Deus se renovando dentro de nós.
mesmo que alguns não entendam, alguns podem não entender o novo momento da igreja, mas eu entendo perfeitamente, talvez o que nem todos estão entendendo, porque sei o que orei a Deus, que muitos aqui têm orado, mas talvez não com tanta exatidão, com tantos detalhes. E o que eu tenho orado ao Senhor com muito detalhe, de uma forma muito sincera, com o coração quebrantado, em todos esses momentos, Deus tem me respondido aqui nesse altar, por meio das mensagens, a palavra revelada. Não teve um dia, irmãos, que eu não orasse a Deus, que Deus viesse se revelar para mim e para esta igreja no momento das mensagens. E Deus tem respondido com muita clareza, com riqueza de detalhes. É como eu falei na quarta-feira passada. Deus só tem faltado se materializar para nos responder. E para dizer, Aurelina, você pediu assim, está acontecendo assim, e eu estou resolvendo assim. E se tem alguns que acham que as mudanças, os acontecimentos dessa igreja têm a mão humana, peça perdão a Deus. Porque não tem a mão humana, tem sim a soberania de Deus, fazendo sua igreja ser igreja de verdade. Porque a igreja de verdade não tem hostilidade entre irmãos. Não tem injustiças. Não tem rivalidade. Não tem maldade de irmão contra irmão. Não tem. Tem verdade, tem amor. Não tem ninguém querendo derrubar a igreja, lutando para derrubar a igreja, lutando para derrubar a liderança constituída por Deus. Não tem, irmãos, porque isto aconteceu no céu, aonde Lúcifer fez de tudo para usurpar o poder de Deus e levou a terça parte com ele. E Deus não os perdoou. Deus não perdoou Lúcifer. Então, todo aquele que luta para desestabilizar a igreja tem um dom na igreja de Jesus. Todo aquele que luta para desestabilizar uma liderança, é Satanás que está usando, não é Deus. Porque Deus não vai contra a obra dele. Deus é aquele que ele está edificando, fortalecendo e trazendo amor aos corações. E isto nós estamos vendo hoje, este amor em ação. Porque, aleluia, o maior momento de avivamento na igreja é quando a igreja está em amor. O maior avivamento é quando nós conseguimos olhar no rosto do irmão e sentir amor por ele. E perdoar ele também, sermos perdoados e caminhar em paz. E Deus tem se revelado aqui no nosso meio, irmãos, para a glória do Senhor. Por isso eu disse, Senhor, agora, se o Senhor quiser me despedir, já pode me despedir em paz, porque meus olhos já viram a manifestação da sua glória nesse ministério. Seja o Senhor quer me levar para a glória ou para outro campo, estou satisfeita. Cumpri meu papel. Cumpri meu papel de ser firme, constante, perseverante, tendo força da fraqueza, mas sempre sendo fortalecida e consolada pelo Espírito Santo de Deus, que não tem se calado nesse lugar, que sempre tem uma revelação ao nosso coração. E dizer, meu irmão, minha irmã, não resista à obra do Espírito Santo de Deus. Quando Deus usar a minha vida, usar a vida de um irmão, pode ser até palavras que ao princípio você pode achar que está lhe ferindo. Não está lhe ferindo, está lhe curando.
Porque a cura vem mediante a verdade. A cura vem mediante a sinceridade. E se Deus toma a sua boca para corrigir, para denunciar algo que possa levar a alma para o inferno, faça sem temor algum que Deus te mandar você abrir sua boca e falar. Estamos aprendendo isso aqui na sexta-feira. Estamos aprendendo isso na sexta-feira de forma muito profunda. Acerca de não ocultar o mal. Acerca do que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é procurar livrar aquela alma que está no caminho da perdição. Procurar e salvar do fogo do inferno. Aquele que está caminhando a passos largos, mas que não está enxergando o que está fazendo. Procurar e livrar aqueles que estão destinados à morte eterna. Procurar e livrar, claro. Tem uma consequência. Tem uma consequência. Este amor, ele é sacrificial. Ele é sacrificial. Mas quem ama de verdade, não importa qual o tamanho do sacrifício que a gente tem que fazer para cumprir com o que a palavra do Senhor nos ensina. O verdadeiro amor é esse. O verdadeiro amor não é ser conivente com o pecado, não é querer passar a mão, não é procurar uma rota de fuga para cobertar o que está errado. Também não é espalhar boato, é ser justo e admitir o certo e o errado. Fique do lado do certo, não apoie o errado. O amor não nos permite. O amor, meus irmãos, muito pelo contrário, é a gente trazer a verdade, lutar pela verdade. Não distorça a verdade. A verdade é a verdade. Não esqueça que a mentira sempre gosta de chegar na frente. A verdade apanha muito até se revelar. Mas um dia ela chega. A mentira anda a galope. A verdade anda a passos pequenos, curtos. A pequenos passos, a verdade chega. Não se preocupe que a verdade chega. E a verdade tem chegado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Renovar a aliança. Vamos fazer a ação de renovação da aliança. Glória a Deus. Qual que é seu nome? Manuel. Manuel, ora comigo. Vai toda a minha missionária. Vamos orar? Bora. Ora comigo assim, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, Neste momento, eu te peço, Senhor, me receba de volta do teu altar. E escreve meu nome no livro da vida. Nesse dia, eu aceito a Jesus Cristo, renovo com ele a minha aliança, para nunca mais se quebrar. Senhor, nesse momento, me ajude a ser fiel até o fim. E eu prometo te servir de corpo, alma e espírito. Tenha misericórdia de mim. Me liberte de todo o meu passado. Nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Sérgio dos Santos Barbosa. Sérgio dos Santos Barbosa. Fala comigo assim. Senhor meu Deus, nesse momento, eu renovo a minha aliança com o Senhor, um Salvador, Jesus Cristo. Me perdoe de ter me afastado da sua presença. Escreve meu nome na vida da mãe. Eu prometo que servir até o fim. Me sustente nas suas mãos, para que eu não venha me afastar dos seus caminhos. Me ajude a ser fiel até o fim. Apague meus pecados, lance do mar
esquecimento. Eu creio na purificação do sangue de Jesus sobre a minha vida. Redimir meus pecados e me ajude a ser fiel até o fim. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu preciso que vocês marquem os nomes deles. Minha secretária manda para mim os nomes, zap e tudo mais. Tá ok? Queridos, reiterando os avisos, já eu vou orar pelos irmãos que estiverem trabalhando exaustivamente aqui, nesse dia do Caruru. Tá. Cesano. Já eu chamo aqui à frente dos aniversariantes. Nós teremos o culto na quarta-feira, como eu já falei, o pastor Emílio vai estar ministrando na quarta. Na sexta-feira temos aqui o grande ensino, a melhor e a maior escola do mundo na sexta-feira. Está uma bênção de Deus, maravilhosa. A igreja está aprendendo bastante. No domingo, nós teremos o culto da Páscoa. E nós queremos um culto bonito, celebração bonita. Então, os departamentos ensaiam para nós louvarmos ao Senhor pela manhã e à noite, no domingo. Santa Ceia vai ser só pela manhã. Quem não vier à noite não vai poder cear, a não ser que seja uma falta justificada por trabalho ou viagem, alguma coisa do tipo. Tá bom? À noite, a pastora Emília vai ministrar a palavra. E no o último domingo agora de abril, vai ser de 5 domingos. O último domingo vai ser o 5º domingo. Não fazer um culto cantado, que vai ser os levitas que está na direção desse culto, o 5º domingo do mês. A gente tinha dito que ia juntar um coral para fazer um culto cantado. Vai dar muito trabalho para a gente juntar esse povo todo, juntar tudo no mesmo dia, no mesmo lugar. Então, cada departamento ensaia seus louvores, pode fazer apresentação de coreografia, uma peça teatral. Nós queremos fazer um culto de louvor, de adoração, no último domingo, agora de abril. Entenderam? Que é o 5º domingo. Então, vai ser um culto de celebração ao Senhor. Tá? Vamos orar pela Lavínia. Quais são os outros aniversariantes da semana? Venham aqui para que venhamos também orar por vocês. Todos. Amém? Venham rapidinho. Bastante aniversariante. Amém. Glória a Deus. Só aqui. Irmão Denis também aniversariou. Já oramos. Diácono Denis. Que mais? Eloá. Pronto. E agora a Lavínia, as outras neném. Às vezes coloca em pé. E tem mais criança ainda. Tá 5 mesinhos. Meu Deus do céu. A igreja pôs-se em pé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero te louvar, juntamente com a tua igreja, primeiramente pela palavra que foi ministrada ao nosso coração. Deus, que venha ressurgir algo dentro de nós. Eu quero louvar pelo nascimento de cada criança, Pai, que aqui está. De cada pessoa que aqui está. Pai, eu quero te louvar. Eu quero agradecer pela vida da Lavínia, pela vida de cada criança, esse bebezinho que faz 5 meses hoje. Deus, os teus servos que estão comemorando mais uma primavera, que essa data, Pai, se repita por muitos e muitos anos, e que os anos de vida sejam multiplicados sobre a face dessa terra, que essas crianças cresçam saudáveis, que essas crianças sejam educadas, ensinadas nas sagradas letras, e que o crescimento deles, ó Pai, seja
para o teu louvor, para a tua honra e a tua glória. Que o Senhor livre eles de todo mal, livre eles de enfermidades, de tombo, de queda, de acidentes e de incidente. Acampa teus anjos à volta dos nossos pequenos e na volta de todos os irmãos que estão aniversariando, Pai. Abençoa a eles e contempla os seus corações, para que eles possam desfrutar do melhor que o Senhor tem para com cada um deles, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus parabéns, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Vamos chamar aqui à frente agora todos os irmãos que trabalharam aqui na questão do Caruru. Todos que teve nessa correria. Irmãos, e digo para vocês mais. Para todos vocês, todos. Depois os que venderam, né? Os que venderam também ficar em pé. Vou passar para frente de vocês. Aleluia. Vamos ver se o microfone funciona aqui. Todos trabalharam, estão aqui. Devido Santa lá fora. As irmãs que estão aqui praticamente a semana toda. Cadê nossa irmã Nete? Cadê ela? Venha cá, pessoinha de Deus. Oh, Jesus. Estão exaustas, as irmãs que estão exaustas, que não conseguiram vir essa noite para o culto. Glorificado, exaltado é o nosso Deus eterno e Pai. Pai, a Ti, Senhor, pertence, Senhor, toda honra, toda glória. E que neste momento, Pai, o Senhor estenda as Tuas mãos santas sobre cada filho Teu, sobre cada filha do Senhor, que esteve aqui nesses dias, a Tua serva que não puder estar aqui por estar exausta. Deus, a verdadeira motivação do amor, leva-nos até mesmo a nos sacrificarmos. Leva até mesmo a gente renunciar a algo, ó Deus, relacionado à nossa própria vida. E eu quero Te louvar pela vida de cada irmão, ó Pai, que aqui está na frente, que trabalharam exaustivamente, dando o seu melhor, do seu esforço, do seu trabalho, até mesmo dos seus valores, para ver, ó Pai, a grande realização desse projeto, que é o telhado da igreja, que é a edificação da sua casa. Deus, os irmãos que têm trabalhado também na construção, que a bênção do Senhor venha sobre cada um deles, porque o Senhor não é injusto para ficar esquecido do trabalho das nossas mãos. Que o Senhor esteja recompensando a cada um dos teus filhos 100 vezes mais daquilo que eles têm procurado, Deus, a realizar com amor, dedicação, carinho, Pai querido, e todo esforço. Pai, que o Senhor Deus esteja contemplando o desejo do coração de cada irmão, de cada irmã, fortalecendo a saúde deles, ó Pai. Pai, dando mais e mais da Tua força e do Teu poder, que o Senhor renove mais e mais o amor no coração de cada irmão. Que o Senhor, Deus de Israel, Pai, esteja abençoando suas famílias, abençoando suas vidas. Que o Deus Todo-Poderoso seja com vocês em todos os momentos que vocês viverem nessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Agora vamos orar. Amém. Senhor Deus, obrigado pelo culto. Obrigado pelo Teu povo estar aqui. Que creio que foram todos movidos pelo Teu Espírito Santo. E que seja o Teu nome glorificado a cada dia nesse lugar. Meu Deus, dai o Teu povo, Senhor, a cada dia força. Ó Deus, o renovo. Dando saúde, para que o Teu servo continue nessa caminhada, nessa jornada, até o dia final.
Abençoa os novos convertidos. Abençoa aqueles que tenham, Pai, confessado o nome de Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor sustente a cada um deles, ó Pai, dando a eles o entendimento, o discernimento de como servir a Ti, Pai. Dê uma semana de vitória, dê uma semana de bênção ao Teu povo e os livra de todo mal, Senhor. Abençoa o pessoal da live, Senhor, nosso internauta, que a Tua graça seja sobre eles, ó Pai. Contempla a todos, dê uma semana de grandes vitórias, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo repouse com todos vocês, todos dizem amém.